O avatar de mídia social de todos desperta para um poder extraordinário. Alguns usam um super-herói como avatar. Após despertar, viram luz viva, protegendo as pessoas. Outros usam um guerreiro das chamas. Após despertar, eles podem destruir tudo em seu caminho. Alguns preferem avatares de bichinhos fofos. Após despertar, podem invocar feras ferozes para lutar ao seu lado. Mas outros usam fotos de paisagens ou predadores selvagens como avatares, e esses sempre dão origem a monstros horríveis, espíritos demoníacos que trazem a ruína ao mundo. Meu nome é Ethan Cole. Na minha vida anterior, nunca pensei duas vezes no meu avatar. Não antes do colapso, eu só estava seguindo uma moda de meme na época. Então coloquei uma imagem de reação boba. Uma figura de desenho animado segurando uma bola de basquete, fazendo uma dancinha ridícula. Então a lua de sangue surgiu. Enquanto todos ao meu redor despertavam com habilidades que abalavam o mundo, eu despertei como um frango dançarino. Tudo o que eu podia fazer era cacarejar e fazer uma coreografia ridícula. Eu não tinha absolutamente nenhuma maneira de me defender. Num mundo moribundo onde vidas valiam menos que pó, eu vivia pior que um cão de rua. Cada dia, eu tinha apenas 2 horas de luz pálida para me aventurar lá fora. Bem debaixo do nariz dos monstros, eu vasculhava por restos podres para comer. No fim, tudo o que precisei foi procurar nos escombros por um único pedaço de pão. Eu topei com Marcos Veiu, o valentão da escola, despertado e mais perigoso do que nunca. Ele lançou uma explosão de energia casual na minha direção, e assim, minha vida acabou. Aquela agonia, a sensação do meu corpo sendo dilacerado, ainda está gravada nas profundezas da minha alma. Mas quando abro meus olhos novamente, me vejo de volta no meu pequeno e escuro apartamento alugado. O relógio na parede tic-taqueia firmemente. São 20 horas de 28 de fevereiro. O colapso, o evento que vai remodelar toda a história humana, estava a apenas 4 horas de distância. Eu me sento de repente, engolindo grandes goles de ar. Meu coração está martelando no meu peito. Eu sei o que é isso. Eu renasci. E dessa vez, nunca mais deixarei aquela tragédia patética acontecer. Cada segundo conta. Sou um artista digital profissional. Nesta vida, eu seguro o pincel que pode reescrever meu destino. Pessoas comuns ficam presas às imagens que encontram online, mas eu posso criar o avatar mais poderoso que existe com minhas próprias mãos. Eu jogo as cobertas, empurro o copo de miojo da minha mesa, ligo meu computador e abro meu software de desenho profissional. Na minha mente, incontáveis seres mitológicos proibidos começam a surgir. Se vou desenhar algo, desenharei um poder que este mundo nunca deveria conter. Planejo fundir o ápice absoluto do poder mitológico. Primeiro, Yuan Jun, o deus criador primordial que separou o caos e forjou os céus. Segundo, aquele que comanda todos os demônios. Ming Huang, o soberano demoníaco cujo nome abala os 9 reinos sombrios. Terceiro, Julong, o ancestral supremo de todos os dragões, senhor dos 4 mares. Mas algo ainda parece faltar. Uma última ponta de pura força destrutiva. Então decido adicionar o maior guerreiro de fusão já concebido em animes, Blaze Go, a fusão definitiva dos 2 mais poderosos guerreiros nascidos das chamas que já existiram. Vou costurar todos esses 4 seres que abalam dimensões em um único avatar. Ninguém jamais tentou algo tão proibido. Meus dedos voam pelo tablet de desenho, enquanto as linhas se entrelaçam, a silhueta de um homem em vestes brancas esvoaçantes lentamente toma forma, imponente, de presença sobrenatural. Atrás dele, incontáveis demônios sombrios uivam na escuridão. Sob seus pés, um enorme dragão dourado se enrola. Ao redor de seu corpo, a aura azul-dourada que só guerreiros nascidos das chamas possuem. Eu me dedico a cada detalhe, o suor encharcando minha camisa, sem me permitir um único momento de descuido. O tempo passa rápido. São quase 23 horas. 1 hora antes do colapso. Solto um longo e lento suspiro. Clico em salvar, olhando para o avatar na minha tela. Vívido, imponente, irradiando uma pressão quase palpável. Sinto um tremor percorrer minha alma. Esta imagem é totalmente original. É a única e suprema existência neste mundo. Envio-a para o meu telefone imediatamente e troco todos os avatares de mídia social no menor tempo possível. Ainda estou tomando água, tentando me acalmar quando meu telefone vibra. É uma mensagem de alguém com quem raramente falo. Ele quer saber por que mudei meu avatar para algo tão exagerado a esta hora. Olho para o avatar dele, uma foto comum do dia a dia, e meu peito aperta. Na minha vida anterior, pessoas como ele mal sobreviveram à primeira onda. A maioria virou comida de monstro antes do amanhecer. Eu hesito, mas digito uma resposta mesmo assim. Se o céu mudar de cor esta noite, tranque todas as portas e janelas. Vá para o cômodo mais interno que tiver e não se mexa. Fecho o chat sem esperar a resposta dele. A confusão dele não é mais problema meu. Fico na janela olhando para Dragon City, a joia da coroa da nação dragão. Luzes de neon ainda brilham no horizonte. Mas em poucos minutos este lugar virará um inferno. Enquanto os últimos 30 segundos passam, me sinto estranhamente calmo. Uma pessoa que já morreu uma vez tem muito pouco a temer. À meia-noite de 1º de março, um raio carmesim escuro rasga o céu negro, seguido imediatamente por um trovão que parece capaz de estourar tímpanos. É como se o sino da morte do mundo estivesse tocando das nuvens. Na escuridão do céu noturno, uma lua de sangue totalmente antinatural surge do nada. Sua luz é tão densa e vermelha quanto o sangue fresco, e engole a terra inteira num instante. Inúmeras pessoas são despertadas de seu sono pela perturbação sinistra. Por instinto, pegam seus telefones para saber o que está acontecendo, mas no momento em que suas telas se acendem, um brilho ofuscante irrompe de dentro. Para aqueles com avatares de paisagem, a tela se racha como uma ferida sangrando. Da densa névoa vermelha rastejam monstros grotescos e macabros, suas mandíbulas escancaradas. Antes que seus donos possam reagir, são devorados inteiros. Gritos sobem e descem por todos os andares de cada prédio de apartamentos. Aqueles com avatares de predadores selvagens têm ainda pior. Os demônios rastejam sorrindo, dilacerando seus donos como um lanche casual. Carne e osso consumidos sem cerimônia, em poucos minutos, o mundo inteiro desmorona em ruínas. Sentado à minha mesa, sinto uma dor selvagem rasgar meu crânio.
Minha visão embaça, uma vontade alienígena aterrorizante desce em minha mente, e então eu apago completamente. Quando a consciência retorna, me vejo à deriva num vazio vasto e sem forma. Não há gravidade aqui, nem senso de direção, apenas um fluxo infinito de estrelas girando lentamente na escuridão. Olho para cima, e a visão diante de mim rouba cada palavra da minha boca. Diante de mim estão 4 estátuas colossais, cada uma alcançando do chão aos céus. Cada uma irradia uma pressão tão imensa que ofusca as estrelas ao redor. São os 4 seres que desenhei no meu avatar, porque os desenhei eu mesmo. Parecem mais reais e vívidos do que qualquer descrição mitológica já capturou, e a pressão que emana deles está além de qualquer medida. Assim que o peso esmagador de tudo se torna insuportável e minha alma começa a rachar sob a pressão, uma força quente e enorme surge em meu corpo vinda do vazio. Cada centímetro de mim, drenado e vazio a um momento, explode com vitalidade assombrosa. Eu entendo. Este é o meu despertar. Caminho em direção à primeira estátua. É a figura de um guerreiro com músculos enrolados e duros como ferro. Blasegor, o guerreiro de fusão, irradiando uma vontade inexaurível de lutar. No instante em que minha mão toca a base da estátua, o vazio inteiro se enche com o rugido de um guerreiro nascido das chamas em transformação. Luz dourada inunda como uma barragem rompida, jorrando em cada parte do meu corpo. Posso sentir cada célula do meu corpo passando por uma transformação selvagem. É a sensação de um poder tão absoluto que poderia estraçalhar uma montanha com um único soco. Num instante, meu cabelo brilha dourado, arcos azuis de eletricidade crepitam e estalam ao redor de todo o meu corpo. A sensação de poder que me inunda é tão avassaladora que quero jogar a cabeça para trás e rugir. E quando a transferência de poder está completa, a estátua irrompe com um estalo estrondoso e se dissolve numa chuva de poeira dourada, fundindo-se em minha alma. Não diminua o ritmo. Sigo em direção à estátua de Yuanjun, vestido de branco como neve pura. Ele não é a figura imponente e rústica que as lendas descrevem. Em vez disso, irradia uma divindade calma e sem esforço, uma autoridade que não precisa de demonstração de raiva para impor respeito. Pressiono minha mão suavemente na estátua. Uma energia antiga e ilimitada me varre instantaneamente. A força que uma vez separou o vazio da forma no alvorecer da criação. Meus ossos são temperados à dureza do ferro divino. As defesas do meu corpo atingem um nível para o qual nenhuma imaginação poderia ter me preparado. Mesmo um tanque de batalha pesado vindo direto em mim provavelmente se estraçalharia no impacto. A euforia de sentir meu poder multiplicar-se 10 vezes e mais um pouco é inebriante. Estranhamente, a estátua de Yuanjun não se dissolve como a primeira. Ela simplesmente permanece ali, em silêncio, como se um poder mais profundo ainda esperasse dentro dela para eu descobrir. Estabilizo minha respiração e me viro para encarar a estátua de Ming Huang, soberano de todos os demônios. Energia escura se enrola ao redor dele como sombra viva. Atrás dele paira o que parece um abismo infinito. No instante em que meus dedos fazem contato, um feixe de luz violeta escura se projeta entre minhas sobrancelhas. No fundo da minha alma, uma longa lança lentamente se materializa, toda ela envolta em relâmpagos negros. A lança do caos, arma lendária dita ser capaz de derrubar até os mais poderosos sábios. Embora eu só possa usar uma fração de seu poder por enquanto, essa fração é mais do que suficiente para varrer todo o espírito de baixo nível nessa fase inicial do colapso. Saber que possuo tal arma me dá uma confiança que arranca todo e qualquer vestígio de medo que tenho por este mundo moribundo. Finalmente, me aproximo da antiga estátua de Julong. 2 dragões dourados espiralam ao redor dela, gritando em tons longos e ressonantes. Respiro fundo e coloco minha mão sobre ela. O grito de um dragão em ascensão quebra o silêncio do vazio. A forma translúcida de um pequeno dragão se lança direto no meu peito, tento extrair o poder de dentro dele, e um par de majestosos chifres de dragão dourados atravessa minha testa. Uma magnífica armadura de dragão dourada, endurecida pela batalha, envolve todo o meu corpo num instante. Na minha mão direita materializa-se uma espada de dragão dourada, irradiando autoridade soberana. Neste momento, me sinto como um verdadeiro governante descendo ao mundo mortal. Com 4 poderes divinos jorrando em mim de uma vez, passei de um artista comum para algo que anda como um deus. Assim que estou prestes a ir além dos limites desse poder, o vazio começa a convulsionar violentamente. Cada forma e sombra se fratura e se reagrupa. Uma força tremenda agarra minha consciência e a puxa de volta à realidade. Abro os olhos de repente e me vejo ainda sentado na minha velha cadeira de madeira. A luz da lua vermelho-sangue filtra-se pelas frestas da janela, caindo sobre meu rosto. Isso dá ao quarto um ar sinistro e sobrenatural. A televisão ainda está ligada, sua imagem se desfazendo em estática pela interferência, mas através do ruído ainda consigo distinguir a voz da âncora tremendo com terror mal contido. Um boletim de notícias urgente está em andamento. Todos os moradores são aconselhados a selar suas portas e janelas e, sob nenhuma circunstância, abri-las. Se você descobrir que seu avatar despertou com algum tipo de habilidade especial, por favor, apenas se puder fazê-lo com segurança, ajude as pessoas ao seu redor. Olho para o relógio de parede. Já são 2 da manhã. Os gritos lá fora, angustiados, desumanos, não diminuíram em nada. Pelo contrário, ficaram mais agudos. Posso até ouvir o som de garras pesadas arrastando-se lentamente pelas paredes de concreto lá fora. Olho para minhas mãos. O poder de mover montanhas ainda pulsa sob minha pele. Sei que isso não é ilusão. Na minha vida anterior, o nome Ethan Cole significava fraqueza e morte. Mas nesta vida, ele se tornará o pesadelo mais profundo que todo demônio e monstro já conheceu. Caminhei até a janela e olhei para os monstros dilacerando e se alimentando nas ruas abaixo. O canto da minha boca se curva num sorriso frio. Já que o céu me deu uma segunda chance, as regras deste mundo moribundo serão minhas para reescrever. Aqueles que me humilharam na minha vida anterior e todo demônio que ousa devorar a humanidade estão prontos para enfrentar aquele que costurou 4 deuses supremos em uma única existência? Pego a espada de dragão dourada que cintila na beira da visibilidade. Abro a porta para o inferno. O corredor cheira a sangue. Um punhado de espíritos de baixo nível, corpos cheios de feridas purulentas, agacham-se no chão roendo algo.
Ao som dos meus passos, eles viram a cabeça. Olhos pálidos e mortos se fixam em mim. Um grito estridente rasga suas gargantas, nem me dou ao trabalho de sacar a espada. Com nada mais que um pensamento, energia azul-dourada nascida das chamas se condensa na ponta do meu dedo. Aponto quase casualmente. Uma coluna de luz ofuscante rasga todo o corredor. Os espíritos nem sequer têm chance de lutar, são reduzidos a cinzas flutuantes dentro do feixe. É assim que o poder absoluto se parece. Saio do prédio, cinzas crocantes sob cada passo. Na minha última vida vivi pior que um cão de rua, vasculhando escombros todos os dias por restos mofados. Nesta vida não terei medo de nada. A cena nas ruas é mais miserável do que qualquer filme de apocalipse já ousou mostrar. Veículos abandonados estão em chamas. A luz do fogo ilumina os rostos de pessoas fugindo em pânico cego. Inúmeras criaturas grotescas correm livres na escuridão, massacrando sem restrições. Caminho pelo caos com fria indiferença. Meu primeiro objetivo é o grande shopping à frente para coletar suprimentos. Mesmo com o poder de mover montanhas, comida e água continuam sendo a base da sobrevivência num mundo em colapso. Acabei de chegar ao beco estreito que corre ao lado do shopping, quando os sons de uma luta, agudos, urgentes, e o grito de uma mulher cortam o barulho e chamam minha atenção, diminuo o passo e sigo o som. No fim do beco, 2 homens encurralaram uma jovem. Ela é impressionantemente bonita, o tipo de rosto que parece intocado pelo mundo comum. Atrás dela, um par de asas se desdobra, brilhando fracamente com luz branca. Esta deve ser uma habilidade tipo anjo, extraordinariamente rara, mas suas asas estão muito rasgadas. Ela claramente já passou por uma luta brutal. Os 2 homens à sua frente, um tem braços que mutaram em enormes garras de lobo. O outro irradia um miasma escuro e nocivo de cada centímetro de seu corpo. O jeito que eles a olham é repugnante, pura ganância sem filtro. Pare de lutar, garota bonita, venha conosco e faremos você viver bem neste novo mundo. Ela morde os lábios pálidos, os olhos queimando de desafio. Continue sonhando. Prefiro morrer a dar algo à escória como vocês. O homem do miasma solta uma risada fria e avança para agarrá-la. Mas assim que a nuvem escura de veneno está prestes a alcançá-la, a parede acima deles desaba. Uma criatura ocular massiva, seu corpo eriçado de tentáculos retorcidos, cai de cima, selando o beco completamente. A criatura irradia um perigo avassalador, e os 2 homens perdem a coragem instantaneamente. Eles esquecem a mulher completamente e se viram para correr. Saio das sombras e bloqueio a fuga deles. Quem é você? Saia da frente? Somos da Guilda Leão de Ferro. Mexa-se. O homem com garras me encara com hostilidade mal contida, tentando usar o nome para me intimidar. Olho para ele sem expressão, como se olharia para 2 formigas que se poderia esmagar sem pensar 2 vezes. Neste mundo, nada me repugna mais do que pessoas que usam o poder para se aproveitar dos fracos. Não saco a espada, simplesmente libero o mais tênue fio da pressão divina suprema de Yuanjun. Uma força aterrorizante, antiga além da compreensão, mais velha que o próprio mundo, desce num instante. Os 2 homens são atingidos como por uma marreta invisível, sem sequer chance de gritar. Seus ossos se estraçalham instantaneamente. Ambos se dissolvem em nuvens gêmeas de névoa carmesim e se dispersam completamente no ar. A enorme criatura ocular é esmagada até virar polpa pela mesma pressão, sem um som. A mulher olha para a cena diante dela, completamente atordoada. Obrigada por salvar minha vida. Meu nome é Leira Frost. Dou-lhe um breve e calculado olhar. Minha voz é monótona. Não foi nada. Você está livre para ir. Leira agarra a barra da minha jaqueta. Há um desespero silencioso em seus olhos. Por favor, o mundo agora, não vou sobreviver sozinha nessa condição. Deixe-me ficar com você. Estou prestes a recusar, mas me contenho. Meu conhecimento deste mundo só vai até certo ponto. Ter alguém com inteligência atual e de campo ao meu lado poderia poupar muitos problemas. Certo, você pode vir, mas seguirá minhas ordens em tudo. Leira acena rapidamente, alívio inundando seus olhos, o olhar inconfundível de alguém que acabou de se afastar do abismo. Enquanto procuramos suprimentos, Leira me dá um relato completo de tudo o que sabe. Acontece que as habilidades de Avatar despertadas são classificadas em 5 níveis claros: comum, raro, épico, lendário e mítico. Ela me olha com algo próximo à reverência. A pressão que você acabou de liberar era de pelo menos rank lendário, possivelmente mítico ou além. Sorriu por dentro. Fundi 4 dos seres mais supremos da existência em um único avatar. Um rank assim certamente quebrou o teto do que este mundo foi projetado para conter. Leira continua. A cidade já foi dividida em várias zonas de perigo, cada uma dominada por um espírito territorial excepcionalmente poderoso. Esses espíritos territoriais e os poderosos clãs despertados entre a humanidade formaram um estranho e instável equilíbrio. Humanos não ousam se aventurar no território central do espírito, e os espíritos, por sua vez, não atacam casualmente as zonas seguras que a humanidade estabeleceu. Leira mal terminou de explicar tudo isso, quando o chão sob nós começa a tremer com a violência de um terremoto de magnitude 10, no céu noturno à distância, uma enorme fenda negra se abre sem aviso. Um espírito monstruoso empurra mais da metade de sua enorme cabeça pela fenda. Seu crânio sozinho tem o tamanho de uma pequena colina, e suas órbitas oculares ocas queimam uma chama verde sinistra, e a temperatura em todo o quarteirão cai para congelante num instante. Leira empalidece e instintivamente se esconde atrás de mim. Que rank é essa coisa? Parece pior que mítico. Estreito os olhos. Meu aperto se firma na espada de dragão dourada. Assim que estou prestes a sondar do que essa criatura é realmente capaz, uma explosão de passos frenéticos e gritos irrompe à frente. Um esquadrão de lutadores despertados, totalmente armado, vem correndo do outro lado da rua em retirada total.
Liderando-os está um jovem envolto em chamas carmesim. Bem ao lado dele corre uma mulher alta e atraente. No momento em que distingo seus rostos, a intenção assassina em meus olhos se torna quase sólida. É Marcus Vale, o valentão da escola que me matou na minha última vida. E ao lado dele, Serena Lowe, a mulher que me abandonou no momento em que não tinha mais nada a oferecer de todas as pessoas. Marcus me nota quase imediatamente. Ele congela por um instante, então explode numa risada áspera e zombeteira. Ora, se não é o famoso artista inútil da nossa escola, Ethan Cole, Serena me olha com o mesmo desprezo. Ainda vivo, Ethan. Não importa. Você deve ter se escondido em algum lugar, se segurando por um fio. Os membros do esquadrão dela se juntam em risadas zombeteiras, me colocando claramente no fundo da cadeia alimentar deste mundo em ruínas. Então o olhar de Marcus desliza por mim até Lyra. Seus olhos brilham com ganância instantânea. Ah, vejam só, não é a Lyra Frost, a garota mais bonita da escola? O que é isso, Ethan? Um sapo querendo ser cisne? Você realmente conseguiu se agarrar a ela? Serena observa os traços marcantes de Lyra, e um lampejo de profunda inveja cruza seu rosto. Lyra, você despertou uma habilidade tipo anjo. Você é talentosa. Por que está perdendo seu tempo com alguém como ele? Venha conosco. Marcus é um despertador de rank épico. Ficar com ele é como você sobrevive neste mundo. Lyra os encara com desprezo aberto. Ethan é 10.000 vezes mais poderoso que qualquer um de vocês. Vocês não têm a menor ideia do que estão enfrentando. Marcus reage como se fosse a coisa mais engraçada que já ouviu. Ele se dobra de tanto rir. Ele, um artista. Que tipo de habilidade inútil ele poderia ter despertado? Ele ousa se comparar a mim. Assim que Marcus se prepara para agir e me humilhar de verdade, o espírito massivo no céu parece fixar sua atenção em nossa posição. Uma pressão tão aterrorizante que faz toda a alma presente tremer. Despenca lá de cima. O espírito desce com a força de aniquilação absoluta, vindo direto para mim. A aura atinge como um peso físico. Cada membro do esquadrão de Marcus fica branco como papel em um instante. Suas habilidades orgulhosamente exibidas desmoronam em nada diante dessa força absoluta. As chamas ao redor de Marcus se apagam, seus joelhos cedem, e ele cai pesadamente no chão. Serena treme tanto que não consegue nem ficar de pé. Ela desaba direto numa poça de lama. O resto do esquadrão se achata contra o chão e fecha os olhos em desespero. O poder deste espírito está em um nível assustador. Seu olhar verde pálido se fixa em mim. Ele abre uma boca como um abismo, como se pretendesse engolir a rua inteira. Vamos todos morrer aqui. Ethan, seu azarado. Foi você quem atraiu essa coisa pra nós. Eu observo a criatura enorme mergulhando em minha direção e não sinto nada, nem um pingo de medo. Algo nesse nível se exibindo na minha frente. Eu levanto a cabeça lentamente. Um brilho vívido de luz violeta negra irrompe em meus olhos. A vontade aniquiladora de Ming Huang, soberano demônio. Nenhuma técnica, nenhum movimento. Eu simplesmente olho para o espírito. Apenas com meu olhar, eu libero a intenção assassina letal da lança do caos, do fundo da minha alma. Viram, um olhar. É tudo o que preciso. O espírito colossal e intocável solta um grito de agonia absoluta. Seu corpo massivo, como neve encontrando um fogo furioso, desmorona pedaço por pedaço no ar. Não tem chance de resistir. Ele se dissolve em cinzas negras espalhadas e some no vento noturno. A rua inteira cai em um silêncio de morte. Todos, incluindo Lyra, olham para o que acabou de acontecer, incapazes de acreditar. Um olhar, nada mais que um olhar. E um espírito que tinha todos aqui presos ao chão se foi em um instante. A boca de Marcus cai aberta. Seus olhos parecem prontos para saltar da órbita. Ele me encara tremendo como se olhasse para algo que não deveria existir. Isso é impossível. Você não era nada. Como pode ter um poder assim? Serena está igualmente pasma. Ela contava com Marcus para ser seu escudo neste mundo. Nunca imaginou que o ex-namorado que ela tanto desprezava se revelaria possuidor do poder de um deus. Não lhes dirijo um único olhar. Eu me viro e me preparo para seguir com Lyra, buscando espíritos de rank superior para aprimorar minhas habilidades. Mas assim que estou prestes a sair, sirenes de ataque aéreo rasgam a cidade inteira. Inúmeras ondas de energia aterrorizante e malevolente irrompem de todas as direções de uma vez. O ataque espiritual em larga escala começou oficialmente. O luar vermelho sangue se aprofunda, ficando mais pesado, como se o próprio céu estivesse prestes a sangrar. Pelo horizonte, centenas e centenas de formas escuras aparecem. Uma delas irradia uma pressão sufocante de rank deus-demônio. Raios negros envolvem seu corpo inteiro, e cada respiração que ele dá abala o chão abaixo. Os clãs poderosos de todos os distritos acionam seus alertas de combate de nível mais alto. Flashes de energia despertada iluminam toda a cidade, mas são engolidos rapidamente pela escuridão. O espírito de rank deus demônio parece ter sentido a energia que liberei momentos atrás por vários quarteirões da cidade. Ele volta aquele olhar faminto por destruição diretamente para mim. O canto da minha boca se curva num sorriso frio. O sangue nascido da chama que corre em mim começa a ferver. Agora, esta é uma presa que vale a pena para aquecer. Deixo Marcus e Serena onde caíram. Disparo pra cima como um raio de luz dourada, indo direto de encontro ao espírito de rank deus demônio. O céu inteiro é instantaneamente dividido em dois. Chamas azul douradas de um lado, raios negros do outro. Meu punho direito se fecha com força. O poder de forjar mundos de Yuan-Jin se funde perfeitamente com o instinto de batalha de Blazegor. Um único soco reto e discreto atravessa limpo a casca protetora de raios do espírito deus demônio. Um estrondo sônico ensurdecedor ecoa por toda a cidade. O espírito deus demônio, capaz de nivelar um quarteirão inteiro, é arremessado centenas de metros para trás por um único soco. Ele ruge de fúria e lança uma saraivada de espinhos de osso afiados como navalhas para me perfurar. Eu saco a espada do dragão dourado com calma, sem pressa. Um golpe. Centenas de metros de energia de espada dourada cortam o céu noturno, acompanhados pelo grito de um dragão em ascensão. Ele corta metade do corpo do espírito deus demônio. Um corte limpo e brutal. Sangue negro jorra como uma tempestade violenta. O espírito deus demônio finalmente conhece o medo. Ele abre uma fenda no espaço e foge sem olhar para trás. Eu permaneço suspenso no ar. Como um senhor da guerra invencível, esta batalha abala a cidade inteira. Cada clã que estava lutando para manter a linha testemunha isso em primeira mão.
Em pouco tempo, emissários de todas as grandes potências convergem para a minha posição. Sua maneira é profundamente diferente. Eles oferecem termos extraordinários, cada um simplesmente pedindo que eu me junte ao seu clã e lhe empreste minha proteção. Ao mesmo tempo, Serena engatinha e se arrasta até meus pés. Ela está chorando. Uma cena patética. Agarrando minha perna com as duas mãos. Ethan, eu estava errada. Eu estava cega. Por favor, me dê mais uma chance. Podemos recomeçar? Eu afasto minha perna sem uma palavra. Meus olhos estão sem um traço de calor. Saia de perto de mim. Serena cai de volta ao chão com uma única palavra, soluçando sem controle. Ela não tenta de novo. Eu observo os emissários dos clãs reunidos, cada um deles convencido de sua própria superioridade até muito recentemente. Eles passaram este novo mundo se impondo, segurando a vida de pessoas comuns em suas mãos, e agora estão ao meu redor bajulando como cães adestrados. O emissário do clã Zal, mestres do distrito leste da Cidade do Dragão, avança primeiro. Ele estende uma caixa cheia até a borda com núcleos espirituais de alto rank, seu rosto esticado num sorriso bajulador. Sr. Cole, caso escolha se juntar ao clã Zeu, metade do controle do Distrito Leste é seu. O representante do clã Chu, do Distrito Oeste, não ia ficar para trás. Ele empurra o emissário Zal para o lado e avança. O clã Chu deseja nomeá-lo nosso grande ancião. Cada recurso que nosso clã possui está à sua disposição. Leera fica em silêncio atrás de mim, observando essas figuras intocáveis curvam suas cabeças. Não olho para nenhum de seus chamados tesouros e raridades. Não tenho interesse em nenhum de seus clãs. Não me incomodem mais. Com isso, viro-me para deixar as ruínas com Leera. A expressão do emissário Zal escurece imediatamente. Ele é um homem acostumado a estar acima de todos os outros. Ninguém jamais dispensou o clã Zal assim. Cole, não escolha o caminho difícil. Só porque você afugentou um espírito não significa que pode andar pela Cidade do Dragão como quiser. O clã Zal tem 3 anciãos de rank lendário. Faça de nós um inimigo, e você não encontrará apoio em lugar nenhum da cidade. Eu paro, inclino a cabeça ligeiramente. Dou-lhe um olhar frio. Você está me ameaçando? O emissário Zal interpreta isso como medo e imediatamente reassume seu ar imperioso. Estou apenas declarando fatos. Recue agora. Venha comigo para o clã Zeu, e serei generoso o suficiente para interceder por você diante de nossos anciãos. Ele não termina a frase. Com um único pensamento, uma força invisível o atinge em cheio no peito. Ele voa para trás como uma pipa com a linha cortada, batendo com força na carcaça de um prédio em ruínas. Todos os outros prendem a respiração e tropeçam para trás. Eu caminho até o emissário Zal onde ele jaz. Olho para ele de cima. Volte e diga aos seus chamados anciãos lendários, me empurrem longe demais, e eu não me importarei em apagar o clã Zal deste mundo por completo. Ninguém ao redor ousa respirar. Eles observam em silêncio enquanto eu me afasto com Lyra sem olhar para trás. Nos dias seguintes, eu me movo pelas ruínas da Cidade do Dragão com Lyra, caçando espíritos sem pausa. A cada batalha, meu domínio sobre os 4 poderes divinos dentro de mim se torna mais refinado, mais fluido. Eu descubro que toda vez que derroto um espírito de alto rank, posso absorver a energia residual que ele deixa para trás. Essa energia alimenta e nutre a lança do caos que repousa no fundo do mar da minha alma. Com minha ajuda, a habilidade tipo Anjo de Leera também se recupera gradualmente, eventualmente avançando para o rank épico. Seus poderes de cura e técnicas baseadas em luz se tornam um apoio sólido em combate, mas a calma não dura muito. O clã Zeu claramente não consegue engolir essa humilhação. Eles começam a circular uma recompensa por mim por todo o Distrito Leste. Eles até colocaram um número fixo, 10 núcleos espirituais de alto rank para quem fornecer minha localização. Em um mundo faminto por recursos, 10 núcleos espirituais de alto rank são suficientes para levar as pessoas a extremos. Acabamos de limpar um ninho de espíritos de um hospital abandonado quando o prédio inteiro começa a tremer violentamente. O ar ao nosso redor é sugado em um instante. Uma presença sufocante nos envolve. Assim que nos movemos para escapar, uma barreira negra desce do céu, selando o quarteirão inteiro completamente. Sob nossos pés, uma enorme e profundamente antiga matriz de formação começa a se materializar. Franzo a testa ligeiramente. Posso sentir a poderosa supressão contida nela, drenando constantemente a energia de cada ser vivo preso lá dentro. Esta é a formação de bloqueio de alma dos 9 abismos do clã Zal, Lyra diz. Dizem que mesmo lutadores de rank lendário presos aqui terão sua força esgotada. Risadas arrogantes ecoam de fora da barreira. O grande ancião Zal aparece na borda da formação, flanqueado por dezenas dos lutadores de elite do clã. Ele me olha friamente, a ganância queimando por trás de seus olhos. Cole, você é inegavelmente poderoso, mas é arrogante além da razão. Esta formação de bloqueio de alma dos 9 abismos foi estabelecida pelos ancestrais do nosso clã a um custo imensurável, uma rede da qual não há escapatória. Você não tem saída hoje. Entregue sua herança de poder voluntariamente e eu lhe mostrarei misericórdia. Olho para os rostos presunçosos do clã Zal ao meu redor. Um desprezo frio cintila em meus olhos. Então é assim que os grandes clãs operam a portas fechadas, com táticas desonestas. O grande ancião Zal solta uma risada fria. Os vencedores escrevem as regras. Neste mundo, o poder é a única verdade que perdura. Assim que você perder a capacidade de resistir, pegarei essa sua garota tipo anjo e farei bom uso dela. Terminei de falar. A linhagem de sangue nascida da chama dentro de mim se acende instantaneamente. Chamas azul-douradas brilhantes irrompem para cima como uma explosão vulcânica. A pura força do surto de energia faz a formação sob meus pés gemer e rachar sob a tensão. O rosto do grande ancião Zal muda instantaneamente. Ele desesperadamente despeja poder na formação numa tentativa desesperada de me suprimir. Mas a luz da criação de Yuan Jin irrompe em vida por todo o meu corpo simultaneamente. Essa força de forjar mundos simplesmente ignora as restrições da formação como se não existissem. Eu invoco a espada do dragão dourado. Raios negros de aniquilação se enrolam na lâmina. Quebre. Eu abaixo a espada em um único arco limpo. Uma onda devastadora de energia de espada carregada
carregando o grito de um dragão e o estalo de um trovão ao mesmo tempo, rasga o próprio espaço. A formação que se dizia capaz de aprisionar até mesmo lutadores de rank lendário se estilhaça como papel molhado. Instantaneamente, o violento contragolpe arremessa os guerreiros de elite do clã Zan voando em todas as direções. O grande ancião do clã Jiang cai pesadamente no chão, seus olhos arregalados de descrença e terror. Impossível. Que nível de existência você é? Eu caminho em sua direção. Um passo de cada vez, a lâmina do dragão dourado em minha mão irradia uma luz mortal e gélida. Eu te avisei. Me empurre longe demais e o clã Jiang deixará de existir. Ele tropeça para trás com medo, tentando desesperadamente revidar com sua habilidade estelar, mas eu cravo meu pé em seu meridiano central e o estilhaço completamente. Ele está acabado. Decido marchar direto para a principal fortaleza do clã Zan e arrancar essa ameaça pela raiz. Lyra Frost permanece perto de mim, seus olhos sem medo, apenas confiança absoluta em mim. Seguimos o rastro dos sobreviventes em fuga do clã Zan até o coração do Distrito Leste. Este lugar já foi uma propriedade privada extravagantemente luxuosa. O clã Zhong a converteu em uma fortaleza impenetrável. O perímetro da propriedade está repleto de torres de defesa com habilidade estelar. Mas diante da minha lâmina do dragão dourado, cada uma dessas defesas não significa nada. Eu rasgo a linha defensiva da propriedade como se fosse ar vazio. Aqueles guardas antes arrogantes do clã Jiang só podem tremer sob minha aura. Eu chuto as portas do edifício principal da propriedade. Lá dentro está silenciosamente assustador. O salão está completamente vazio, espesso com uma escuridão sinistra e opressiva. Eu sigo aquela presença sombria e encontro uma porta de ferro escondida que leva ao subsolo. Um golpe da minha lâmina a abre. Diante de mim se estende uma enorme praça subterrânea. No centro da praça, um totem negro profundamente sinistro foi esculpido no chão. Naquele momento, vejo o patriarca do clã Chong parado no centro do totem. Seu corpo está se fundindo à força com um terrível espectro de rank épico, cercado por um vórtice furioso de energia. Ele devora cada traço de energia estelar na área circundante e a torna sua. A forma do patriarca se distorceu além do reconhecimento. Escamas blindadas negras cobrem seu corpo inteiro, sua estrutura inchada para várias vezes seu tamanho original. Em suas mãos, uma lâmina massiva e grotesca condensada de pura energia escura. Quando a fusão está completa, ele fixa seus olhos carmesim em mim. Ethan Cole, você trouxe isso para si mesmo. Para destruí-lo, absorvi a força, a essência central deste espectro. Agora rompi o teto do rank lendário, atingindo o limiar de meio passo mítico. Eu farei você pagar. Sua voz range como metal raspando em metal, encharcada de loucura sem limites. Ele explode do chão, seu corpo massivo se movendo a uma velocidade impossível. A grande lâmina grita pelo ar e despenca sobre mim. Eu solto uma bufada fria e avanço direto contra ele sem hesitar. A armadura de batalha dourada do soberano primordial se materializa por todo o meu corpo, irradiando poder supremo e absoluto. A grande lâmina bate na minha armadura e explode em faíscas cegantes, mas eu não me movo 1 centímetro. A defesa física concedida a mim pelo soberano primordial é simplesmente inquebrável. Um lampejo de descrença cruza os olhos do patriarca. Ele claramente nunca imaginou que seu golpe de força total falharia em romper. Minha vez. Eu canalizo cada grama de energia de guerreiro da chama sagrada em meu punho direito. O ar se dobra sob a pressão e irrompe com um estrondo sônico trovejante. Eu cravo meu punho com força em seu escudo defensivo. Um estalo agudo ecoa e seu escudo blindado se estilhaça da pura força do meu golpe. Ele solta um uivo de dor, sua estrutura massiva cambaleando para trás. Não lhe dou tempo para se recuperar. Eu invoco a lança do vazio das profundezas do meu reino da alma. Uma luz violeta escura dança na ponta da lança. Esta arma divina, forjada da vontade, de destruição absoluta, é perfeitamente adequada para uma abominação meio humana, meio espectro como ele. Eu desapareço e reapareço diretamente acima dele. A lança do vazio se torna um raio negro e atravessa direto seu núcleo de energia. A força violeta escura de destruição detona dentro dele instantaneamente. A consciência remanescente do espectro de rank épico dentro dele solta um lamento desesperado antes de ser completamente purgada. O corpo enorme do patriarca desinfla como um balão furado, todo o poder escoando dele enquanto ele cai sem vida no chão. O clã Zhong, governantes incontestáveis do Distrito Leste, encontra seu fim em minhas mãos. Eu guardo a lança do vazio e acalmo a energia que surge dentro de mim. Assim que me preparo para invadir o tesouro do clã Zhong, com Lyra Frost, um som claro e constante de aplausos surge das sombras da praça subterrânea. Uma figura misteriosa em um manto dourado surge lentamente. Sua presença é ainda mais profunda e ilegível do que a do monstro que acabei de destruir. O emissário do Nexo não mostra hostilidade. Em vez disso, ele me estuda com óbvio interesse. Magnífico, verdadeiramente magnífico. Pensar que uma existência que quebra regras como você poderia surgir em um lugar esquecido como Draven City. Eu aperto meu punho na lâmina do dragão dourado e o encaro com um olhar frio. E quem é você? O emissário do Nexo sorri ligeiramente e puxa o capuz para trás, revelando um rosto de beleza marcante, quase etérea. Em sua testa, uma fraca marca dourada pulsa com energia que é ao mesmo tempo sagrada e profundamente perturbadora. Pode me chamar de emissário do Nexo. Eu venho da região central além desta cidade, o que vocês chamam de Nexo. O Nexo. Esta é a primeira vez que ouço essa palavra. Na minha vida anterior, morri muito cedo. O nível mais alto que eu havia encontrado naquela época era um despertado no nível de Marcus Vale. O emissário do Nexo parece ler minha confusão e continua. A calamidade que atingiu este mundo é muito mais complexa do que você imagina. A descida da Lua de Sangue não foi um acidente. Foi a remodelação de uma lei dimensional superior. Um grupo como o Clã Zan, não importa o quanto lute, nunca vê além do fundo do poço. Mas você é diferente. O poder que você exibiu atraiu a atenção do Nexo. Estou aqui para convidá-lo para um teste digno dos verdadeiramente fortes. Eu o olho com indiferença, sem um traço de entusiasmo por ser recrutado. Não confio em nada além da lâmina em minha mão.
Seu teste não me interessa. O emissário do Nexo não se ofende. Seu sorriso apenas se torna mais impenetrável. Você se interessará, porque este teste diz respeito à verdadeira origem da descida da lua de sangue. Além disso, a garota ao seu lado, aquela com a habilidade de asa celestial, é um dos elementos-chave necessários para desbloquear a relíquia final. Com essas palavras, Lyra Frost dá um passo ansioso para trás, sua expressão mudando. Eu franzo as sobrancelhas ligeiramente e dou um passo à frente de Lyra. Enquanto eu estiver aqui, ninguém a toca. O emissário do Nexo balança a cabeça. Seu corpo se dissolve em pontos dourados de luz e some no ar, deixando apenas uma voz que ecoa pela praça subterrânea. Ethan Cole, nos encontraremos novamente. Quando a crise final chegar, você virá ao Nexo buscando respostas. Eu encaro o local onde ele desapareceu, perdido brevemente em pensamentos. Parece que este mundo apocalíptico é muito mais profundo do que eu imaginava. Mas não importa que forças desconhecidas espreitem por aí. Quem ousar me desafiar será esmagado por estes dois punhos. Viro-me para Lyra Frost. Ela está assustada, mas seus punhos permanecem cerrados. Não tenha medo. Eu a farei mais forte que qualquer um. Guio Lyra Frost e empurro as pesadas portas do cofre subterrâneo do clã John, com um guincho metálico que range os dentes. O interior do cofre se revela. Não há montanhas de ouro e joias como eu esperava. Neste mundo apocalíptico, o dinheiro de papel e os metais da velha perderam seu valor há muito tempo. Em seu lugar, fileiras de vitrines de cristal especializadas, cada uma cheia de núcleos espirituais de alto grau, brilhando em todas as cores imagináveis. Isso representa anos de pilhagem, arrancados de incontáveis espectros e despertos pelo clã John. Lyra Frost encara os núcleos espirituais e cobre a boca em espanto. Ela claramente nunca viu recursos de cultivo nesta escala. Eu apenas escaneio a sala com fria indiferença. Esses núcleos espirituais comuns de alto grau mal fariam diferença no meu nível atual. Meu olhar se fixa numa plataforma de pedra solitária no fundo do cofre. Pairando sobre ela, um pergaminho esfarrapado irradia um brilho vermelho sinistro. O ar ao redor cintila e se distorce, como se o próprio espaço se curvasse sob a influência do pergaminho. Avanço ignorando os selos defensivos dispostos ao redor da plataforma. O poder físico do soberano primordial me permite atravessar uma barreira forte o suficiente para destruir um desperto de rank épico. No momento em que minha mão se fecha no pergaminho, uma torrente de informações inunda minha mente. É um mapa apontando para as profundezas do deserto sem fim, além da cidade de Draven. O destino do mapa é marcado com uma caveira vermelho-sangue gritante. Ao lado, escrito em uma antiga caligrafia, estão as palavras: a zona proibida de sepultamento sagrado. O canto da minha boca se curva num sorriso faminto. Este é exatamente o tipo de terreno de caça que preciso. Ficar na cidade de Draven para massacrar clãs de baixo nível e espectros comuns não pode mais me impulsionar. Somente uma zona proibida ousada o suficiente para enterrar os próprios deuses pode produzir uma presa que valha meu tempo. Assim que guardo o pergaminho e me preparo para sair do cofre com Lyra Frost, todo o espaço subterrâneo treme violentamente e as camadas de rocha acima do cofre começam a desabar numa área enorme. No momento em que estamos prestes a sair, o espaço vazio no centro do cofre de repente se abre num enorme abismo negro. Um espectro do abismo do vazio, com o corpo coberto por espinhos de osso branco irregulares, projeta sua cabeça. Este espectro irradia uma aura que é antiga e selvagem em igual medida. Fogo da alma queima em suas órbitas ocas, com um brilho azul sinistro. Suas enormes garras de osso rasgam as paredes de aço do cofre. Parece ter sentido a presença do pergaminho e atravessado o espaço para reivindicá-lo. Lyra Frost instintivamente libera suas asas celestiais. Sua radiância sagrada forma uma barreira à sua frente, mas sob a terrível força esmagadora da aura do espectro do abismo, sua luz cintila à beira do colapso. Solto uma bufada fria e puxo Lyra para trás de mim. Já que você veio bater à minha porta, servirá muito bem como aquecimento antes que eu chegue à zona proibida. Não pego a lâmina do dragão dourado. Em vez disso, simplesmente fecho meu punho direito. A energia dourada e azul do guerreiro da chama sagrada inunda instantaneamente todo o cofre subterrâneo com luz flamejante. Explodo para cima com as duas pernas, lançando-me no ar como um rastro de luz dourada. O espectro do abismo do vazio abre seu abismo de boca forrado de presas, avançando para me engolir inteiro. Canalizo o poder de forjar mundos do soberano primordial num único soco, e o acerto na mandíbula de osso do espectro. Um estalo estrondoso ecoa. Aqueles ossos do vazio supostamente indestrutíveis estilhaçam e se quebram sob meu punho. O espectro solta um grito estridente. Seu corpo maciço é martelado de volta para o abismo espacial pela força bruta. Não lhe dou chance de fugir. Minhas mãos se chocam, condensando uma explosão de energia estelar em meu peito que pulsa com força aniquiladora. Seja reduzido a nada. Um enorme pilar de luz azul perfura o abismo espacial num instante. Das profundezas do abismo vem uma explosão abafada, seguida por silêncio absoluto. Retiro minha energia e observo o abismo espacial se selar lentamente. Aquilo não passava de um cão de guarda que saiu da zona proibida de sepultamento sagrado. Viro-me para Lyra Frost. Prepare-se. Estamos deixando a cidade de Draven. Lyra Frost não hesita por um único momento. Ela assente firmemente. Enquanto eu puder ficar ao seu lado, eu a seguirei para qualquer lugar. Deixamos para trás a propriedade do clã John, agora reduzida a escombros. Não presto atenção aos olhares curiosos e cheios de receio dos outros clãs da cidade de Draven, e coloco Lyra Frost diretamente na estrada em direção à zona proibida de sepultamento sagrado. Além da zona segura da cidade, o deserto é uma visão muito mais desoladora. Vastas florestas negras exalam o fedor da decadência. Pássaros mutantes circulam em grandes bandos acima, seus olhos carmesim fixos em nós como intrusos. Mas toda vez que tentam se aproximar, a aura do soberano dracônico que irradio estilhaça seus órgãos antes que cheguem perto. Avançamos pela selva por 3 dias inteiros. Os mutantes de alto nível e espectros errantes que caem pela minha mão são incontáveis. A cada morte, a lança do vazio em meu reino da alma fica mais escura e profunda. Finalmente, ao anoitecer do 4º dia, chegamos à beira de um cânion envolto em uma densa névoa vermelho-sangue.
A gravidade aqui é mais de 10 vezes a do mundo exterior. Cada rocha ao nosso redor brilha um vermelho escuro inquietante. A marcação no mapa confirma: esta é a entrada para a zona proibida de sepultamento sagrado. No momento em que entramos no coração do cânion, a terra vermelho escura sob nós desaba numa vasta área. Um antigo campo de batalha subterrâneo de profundidade insondável se abre diante de nós. Um dragão ancestral de tamanho que obscurece o céu desperta de seu sono e solta um rugido que fende os céus. A estrutura do dragão ancestral é tão imensa que quase preenche todo o teto da caverna subterrânea. Cada osso em seu corpo é esculpido com antigas runas de maldição malevolentes. Ao despertar, toda a névoa vermelho-sangue da zona proibida de sepultamento sagrado converge sobre ele. A força opressora esmagadora que exala é várias vezes mais poderosa do que qualquer espectro que já enfrentei. Sob essa pressão avassaladora, o rosto de Lyra Frost perde toda a cor. Até respirar se torna uma luta. Imediatamente canalizo um fio de energia do guerreiro da chama sagrada e o envolvo nela, isolando-a da aura esmagadora do dragão ancestral. Esta besta era, sem dúvida, uma existência de rank mítico quando viva. Mesmo reduzida a um esqueleto, ainda carrega instintos de combate terrivelmente poderosos. Seus olhos, queimando com chamas vermelho-sangue, se fixam em nós com foco absoluto, como se furioso que duas criaturas insignificantes ousassem perturbar seu descanso. Sua enorme cauda de osso varre em nossa direção, como um pilar rasgando o céu. O ar guincha com um estrondo sônico sob a força do golpe. Empurro Lyra Frost para um canto seguro e não sinto um traço de medo, apenas uma fome de batalha feroz e ardente. Momento perfeito. Deixe-me testar meu poder total após a fusão. Em você. Chifres de dragão dourados irrompem da minha testa num instante. Magníficas escamas de dragão douradas e couraçadas se espalham por todo o meu corpo. Não desvio. Avanço direto contra aquela enorme cauda de osso. Estendo as duas mãos e liberto o poder supremo, criador de mundos, do soberano primordial. Agarro a cauda de osso que varre, com as mãos nuas, um golpe poderoso o suficiente para pulverizar uma cordilheira inteira. A força de recuo maciça instantaneamente colapsa o chão sob meus pés num profundo cratera, mas eu permaneço enraizado na terra, sem dar um único passo para trás. O dragão ancestral parece genuinamente despreparado para um humano que pode igualá-lo em poder bruto. Ele solta um guincho furioso, abre suas mandíbulas e libera uma torrente de sopro de dragão negro destruidor de mundos. Solta uma risada fria. A linhagem do dragão abissal dentro de mim irrompe completamente, e uma aura dracônica mais pura e suprema que a do próprio dragão ancestral explode para o céu. Minha mão direita alcança o ar vazio. A lâmina do dragão dourado, irradiando o poder soberano absoluto, materializa-se num instante. Diante desta espada divina, símbolo do ancestral de todos os dragões, até o dragão ancestral estremece involuntariamente. O sopro de dragão negro de que tanto se orgulhava encontra a aura da lâmina do dragão dourado e dissolve-se instantaneamente como neve sob a luz do sol. Desapareço e reapareço como um raio dourado, rasgando o sopro do dragão e lançando-me para o céu. A lâmina do dragão dourado em minha mão arde com luz ofuscante. Caia. Eu desço a lâmina. A aura de espada que fende o mundo se enterra no crânio do dragão ancestral. Aquele crânio supostamente indestrutível é fatiado limpo em dois, como argila macia. As chamas vermelho-sangue nas órbitas do dragão ancestral flamejam e estalam violentamente, depois se apagam para sempre. Seu corpo colossal perde todo o poder e desaba com um colapso estrondoso, atingindo um campo de batalha subterrâneo e levantando uma vasta tempestade de poeira. Pouso calmamente nos restos do dragão ancestral e uso a ponta da minha lâmina para arrancar um núcleo do tamanho de um punho, denso com energia da morte e poder dracônico. A energia contida neste núcleo é suficiente para levar meu corpo físico a outro nível. Guardo o núcleo e levo Lyra Frost mais para o fundo, em direção à extremidade do campo de batalha subterrâneo. Passamos por incontáveis armas antigas estilhaçadas e enormes restos esqueléticos, e na beira do campo de batalha encontramos um antigo altar. Uma esfera de luz branca suave paira no centro do altar. A energia luminosa pura dentro dela ressoa poderosamente com a habilidade de asa celestial de Lyra Frost. Lyra Frost encara a esfera com excitação mal contida. Eu consigo sentir. Se eu absorver essa esfera, minha habilidade avançará para o rank lendário. Eu a sinto e faço um gesto para que ela vá em frente e o absorva. Assim que Lyra Frost pisa na escadaria do altar e alcança a esfera, o céu se abre com um enorme abismo dourado. Várias figuras vestidas com armadura prateada, suas auras profundas e insondáveis, descem do Nexo e nos cercam completamente. Cada um desses adjudicadores do Nexo, com armadura prateada, irradia uma aura de arrogância suprema. Seu adjudicador-chefe empunha uma espada grande envolta em chamas sagradas e nos olha com frio desprezo. A insígnia dourada em seu peito arde com luz afiada, incorporando a autoridade absoluta do Nexo. Você, a garota com a habilidade de asa celestial, pare de absorver essa esfera imediatamente e venha conosco ao Nexo para enfrentar o julgamento. Quanto a você, mutante insignificante do deserto, ajoelhe-se imediatamente e entregue o núcleo de dragão que acabou de obter. Olho para esses tolos presunçosos como se olharia para um idiota e deixo um sorriso frio e impiedoso cruzar meu rosto. Neste mundo apocalíptico onde a força é tudo, alguém realmente ousa me dizer para ajoelhar? Lyra Frost está no altar, me observando com alguma preocupação, mas seu olhar permanece resoluto. Aceno com a mão e sinalizo para ela continuar absorvendo a esfera. Não se preocupe com esses Zé ninguéms. O adjudicador-chefe me observa ignorar suas ordens completamente e irrompe em fúria. Inseto arrogante, você ousa desafiar a vontade do Nexo? Está jogando sua vida fora. Os adjudicadores atrás dele instantaneamente se tornam rastros de relâmpago prateado, lançando-se em minha direção para matar. Espadas de luz flamejantes se formam em suas mãos enquanto se movem para me fatiar. Nem sequer invoco a lâmina do dragão dourado, simplesmente levanto minha mão direita. A energia furiosa do guerreiro da chama sagrada se reúne em minha palma, comprimindo-se numa esfera de energia densamente compactada. Com um leve movimento do meu pulso, eu a lanço contra os adjudicadores com força de fim de mundo, com uma explosão que abala o mundo. Aqueles chamados guerreiros de elite do Nexo nem sequer conseguem gritar antes de serem vaporizados no local.
A onda de choque arremessa os detritos de todo o campo de batalha subterrâneo para o ar. A arrogância no rosto do adjudicador-chefe congela. O que a substitui é um terror indisfarçável, impossível. Você não passa de um desperto de baixo nível das regiões exteriores. Como pode ter esse tipo de poder? Caminho em sua direção pelo ar, passo a passo deliberado. A cada passo que dou, a aura do soberano primordial que o pressiona fica mais pesada. Sua chamada autoridade absoluta não significa absolutamente nada diante do poder absoluto. Junto 2 dedos e libero uma aura de espada dourada que atravessa seu peito. Os olhos do adjudicador-chefe se arregalam. Seu corpo amolece e cai do ar, chocando-se com força no chão. A armadura prateada de que tanto se orgulhava desmorona diante da minha aura de espada como se fosse feita de papel. Naquele momento, Lyra Frost completa sua transformação no altar. As asas em suas costas crescem de 2 pares para 4, irradiando um brilho sagrado deslumbrante e magnífico. Ela avançou para o rank lendário e já está roçando o limiar do mítico. Ela voa para o meu lado, tomada pela alegria. Ela está prestes a falar quando o antigo altar sob ela de repente desaba sem aviso. Um enorme vórtice de vazio negro se forma num instante e nos arrasta violentamente para um espaço desconhecido nas profundezas da zona proibida. O espaço ao nosso redor se distorce violentamente. A sensação esmagadora de ausência de peso me faz franzir a testa ligeiramente, mas não entro em pânico. Libero o escudo protetor dourado do dragão abissal e mantenho Lyra Frost segura ao meu lado. Quando a ausência de peso desaparece, caímos numa praça fria, dura e preta. Não há céu aqui, apenas escuridão sem fim e pilares de pedra sinistros que se elevam no vazio por todos os lados. O ar cheira a morte tão intensamente, é 100 vezes mais opressor que o dragão ancestral. No centro da praça, ergue-se um enorme trono construído com incontáveis crânios humanos. No trono, senta-se uma figura envolta inteiramente em vestes negras. Lentamente, ele levanta a cabeça para revelar um rosto que é meio anjo, meio demônio, uma visão grotesca saída diretamente da lenda. Este é um deus caído, um ser banido dos céus desde tempos imemoriais. Seu olho demoníaco vermelho sangue se fixa em Lyra Frost, sua língua movendo-se pelos lábios com fome vil. Tão pura essência de luz, vou devorá-la, e quebrarei este selo amaldiçoado para retornar ao mundo acima. O deus caído levanta-se de repente. Uma aura aterrorizante capaz de esmagar os próprios céus varre toda a praça num instante. A aura de rank lendário recém-alcançada de Lyra Frost é esmagada sob a pressão divinas. O brilho de seus 4 pares de asas luminosas diminui a quase nada, até ficar de pé se torna uma luta para ela. Solto uma bufada fria e dou um passo diretamente à frente de Lyra Frost, absorvendo toda a força da pressão divina. Se quiser tocá-la, é melhor perguntar a minha lâmina primeiro. Invoquei a lâmina do dragão dourado atrás das minhas costas. A lâmina instantaneamente se envolveu no relâmpago violeta escuro de destruição do Imperador Infernal. Humano ignorante, você realmente acredita que dominar algumas habilidades de alto nível o torna páreo para um deus de verdade? Ele bate suas asas negras caídas para fora. Uma tempestade de penas negras, cada uma tão mortal quanto uma lança, chove sobre mim de todos os ângulos. Cada pena carrega força suficiente para perfurar um desperto de rank lendário. Eu não recuo. A linhagem do guerreiro da chama sagrada dentro de mim ferve até seu pico absoluto. Energia dourada e azul irrompe para o céu como uma explosão vulcânica e forma uma camada de defesa absoluta em meu corpo. As penas negras se chocam contra minha barreira de energia numa série rápida de explosões, mas não conseguem me ferir minimamente. Impulso-me com força com a perna direita e desapareço, reaparecendo diretamente acima do deus caído num flash de luz. De joelhos, desço meu pé em seu crânio, impulsionando todo o poder de forjar mundos do soberano primordial no golpe. A expressão do deus caído desaba em choque. Ele mal consegue levantar sua enorme foice negra para bloquear. Com um estalo ensurdecedor de metal se estilhaçando, sua foice de grau divino supostamente indestrutível é partida ao meio pelo meu chute. A força tremenda sobe por seus braços e por todo o seu corpo, impulsionando-o profundamente nas camadas de rocha abaixo. Toda a praça treme violentamente, enquanto incontáveis pilares de pedra imponentes caem no chão. Olho de cima para o chamado deus, arrastando-se para fora dos escombros, espancado e quebrado. Este é o poder divino de que tanto se orgulhava? Pateticamente fraco. Assim que aperto minha empunhadura na lâmina do dragão dourado e me preparo para cortar a cabeça deste deus caído, incontáveis tentáculos vermelho sangue e carmesim disparam da escuridão atrás de mim e se enrolam firmemente em meus pulsos. Uma figura familiar sai lentamente das sombras. Alguém que eu nunca esperava ver aqui. A figura está coberta por crescimentos tumorais e espinhos de osso, toda a forma humana há muito perdida. Mas ainda consigo reconhecê-lo através daquelas feições torcidas e distorcidas. É Zack Wei, um amigo comum da minha vida anterior, que eu acreditava ter morrido nos primeiros dias da calamidade. Antes da calamidade, eu havia especificamente enviado uma mensagem avisando-o para ficar em seu quarto e não sair. Nunca imaginei que ele não só havia sobrevivido, mas se transformado nessa criatura nauseante. Os olhos injetados de sangue de Zack Wei me perfuram com ódio cru e venenoso. Sua voz é rouca e angustiante. Ethan Cole, seu pedaço de lixo egoísta. Você sabia que a calamidade estava chegando. Por que não veio me salvar antes? Você tinha todo esse poder e apenas assistiu enquanto aqueles monstros me devoravam e se fundiam comigo. Eu me tornei essa coisa miserável, nem homem nem monstro. E tudo isso é sua culpa. Olho para ele com uma expressão vazia, nem um pingo de pena em meus olhos, apenas frieza infinita. Eu te dei um aviso. Sua fraqueza é sua própria falha. Neste mundo, ser fraco é um pecado em si. Você não tem o direito de latir pra mim. Zachary ruge de fúria. Os tentáculos carmesim cobrindo seu corpo incham para várias vezes seu tamanho. Ele começa a devorar freneticamente o poder residual do Deus Caído que paira nos arredores. O Deus Caído, já gravemente ferido pela minha mão, solta um último lamento de desespero enquanto a forma mutante e grotesca de Zachary devora à força sua essência central.
a aura de Zack Wei irrompe descontroladamente, rompendo o teto do rank lendário e atingindo um nível aterrorizante e inexplorado. Ethan Cole, hoje eu vou te despedaçar e fazer você sentir cada pedacinho do sofrimento que passei. Ele chicoteia centenas de tentáculos carmesim grossos em mim de todas as direções, cercando para me esmagar e despedaçar. Cada tentáculo é crespo com farpas afiadas como navalhas e cheira a decadência pútrida. Observa essa criatura perdida na loucura com frieza e desapego e balanço a cabeça. Se viver é realmente tanto sofrimento para você, então farei um favor. Vou acabar com isso de uma vez por todas. Feche os olhos. A lança do vazio nas profundezas do meu reino da alma zune com ressonância ansiosa. No instante seguinte, uma lança em volta da ponta à base em relâmpago negro aparece em minha mão. Esta é a primeira vez que a invoquei completamente para o mundo real. Esta arma divina suprema capaz de matar até as mais altas existências. No momento em que a lança do vazio aparece, a escuridão de todo o espaço parece ser consumida por sua vontade absoluta de destruição. Movo meu pulso e a lança do vazio irrompe em incontáveis rastros de relâmpago negro que encontram a onda de tentáculos de frente. Não há explosão que abale a terra, apenas o som suave e abafado de uma lâmina cortando folhas secas. Os tentáculos mutantes supostamente indestrutíveis de Zack Wei são ridiculamente frágeis diante da lança do vazio. Eles são fatiados em incontáveis fragmentos no instante e reduzidos a cinzas no chão. Zack Wei solta um grito estridente. Seu corpo mutante maciço cambaleia para trás freneticamente, desesperado para fugir. Não lhe dou essa chance. Desapareço e reapareço bem na frente dele. A lança do vazio em minha mão atravessa sem piedade seu núcleo mutante pulsante. A força de destruição violeta escura detona instantaneamente, aniquilando todo vestígio de vida nele. Ele me encara com olhos arregalados e fixos. O veneno em seu olhar finalmente se esvai num vazio oco. Consumido pela lança do vazio, seu corpo se dissolve em cinzas negras e desaparece por completo deste mundo. Neste mundo, não mostre misericórdia a ninguém, ou você será quem morre. Lyra Frost assente pálida e fica bem perto de mim. Eu absorvo a vasta energia do núcleo liberada pelas mortes do Deus Caído e de Zack Wei. Os 4 poderes divinos em mim ficam mais harmoniosos do que nunca. Eu consigo sentir. Estou a um passo de quebrar as regras deste mundo. Enquanto me preparo para sair deste subterrâneo com Lyra Frost, a escuridão infinita acima de nós é subitamente rasgada por uma força de terror absoluto. Uma mão colossal, feita inteiramente de estrelas brilhantes, atravessa a fenda e desce sobre toda a zona proibida com uma força esmagadora imparável. Sob a pressão avassaladora, que parece um ataque de uma dimensão superior, todo o espaço subterrâneo começa a desabar a uma velocidade aterrorizante. Embora Lyra Frost já tenha alcançado o rank lendário, a pressão a força a recuar passo a passo. Ela olha para cima, desesperada, para a mão estelar que quase apaga todo o teto. Este poder não pertence a este planeta de forma alguma. Temos que fugir. Fugir? Essa palavra não existe no meu vocabulário. Levanto a cabeça e fixo meu olhar naquela mão que desce lentamente, meus olhos ardendo com fervor de batalha. Na minha vida anterior, eu era tão insignificante quanto pó. Até um pedaço de pão poderia me custar a vida. Tendo uma segunda chance, e me fundido com 4 existências supremas, estou destinado a esmagar todas as regras sob meus pés. Eu não vou fugir. Devorarei este poder por completo e o transformarei em combustível para meu avanço. Solto um grande rugido e levo cada um dos 4 poderes divinos em mim ao seu limite absoluto. O corpo forjador de mundos do soberano primordial arde com um brilho divino dourado e resplandecente, banindo completamente a escuridão ao redor. O instinto guerreiro da chama sagrada suprema do Deus da Chama faz minha energia disparar dezenas de vezes em um instante. O poder dracônico do dragão abissal toma forma física como uma silhueta de dragão dourado, enrolando-se e rugindo ao meu redor. A vontade de destruição do Imperador Infernal se derrama por completo na lança do vazio em minha mão direita. Dobro os joelhos levemente e então explodo para cima. A praça negra sob meus pés se estilhaça instantaneamente no abismo. Torno-me um rastro de luz rasgando o céu, mirando direto na mão estelar. Um trovão contínuo ruge em meus ouvidos, o som do próprio espaço se fraturando sob minha velocidade. Agarro a lança do vazio com as 2 mãos e uno cada poder dentro de mim em um só. Estilhaçar. Cravo a lança direto no centro da palma da mão estelar. 2 forças destruidoras de mundos colidem no ar com um impacto cataclísmico, liberando uma luz 1 milhão de vezes mais brilhante que o Sol. A mão estelar solta um profundo estrondo ressonante e tenta me moer até virar pó com força absoluta. Mas a linhagem do soberano primordial em mim libera um rugido que divide mundos neste exato momento. Sob a força esmagadora, meu corpo não se quebra. Em vez disso, ele começa a devorar avidamente a energia estelar da mão. Fluxos de luz estelar brilhante fluem pela lança do vazio e se derramam incessantemente em cada parte do meu corpo. Cada célula em mim devora avidamente essa energia pura de uma dimensão superior. Uma rachadura tênue e uma fissura fina aparecem no centro da palma da mão estelar, e então se espalham rapidamente como uma teia de aranha. A existência dimensional superior por trás da mão claramente sente que algo está errado e tenta cortar o elo de energia. Tarde demais. Um sorriso louco e frio curva meus lábios. A taxa de absorção em mim dispara instantaneamente ao seu limite absoluto com uma explosão que estilhaça mundos. A antes imparável mão estelar explode por completo. A luz estelar cai em cascata de todas as direções como uma cachoeira, envolvendo-me por completo em seu brilho. Fecho os olhos dentro daquela cascata ilimitada de luz estelar e sinto a transformação que abala a Terra acontecendo dentro de mim. Os 4 poderes divinos que sempre foram distintos um do outro finalmente se fundem em perfeita unidade, harmonizados pela energia estelar. Meu nível de cultivo avança irresistivelmente, quebrando os grilhões do ranking mítico e entrando em um reino totalmente novo que nunca existiu antes. No instante em que meus olhos se abrem, 2 feixes de luz dourada sólida disparam deles e perfuram direto o teto da zona proibida acima. Agora, sinto como se um único sopro fosse suficiente para apagar a cidade de Draven do mapa por completo.